Em várias áreas é muito comum a gente ver a atuação de fundações. O que talvez muita gente não saiba é que o Ministério Público também é responsável por acompanhar o trabalho realizado por essas instituições não governamentais. Para falar sobre esse assunto, recebemos em nosso estúdio o promotor de Justiça das Fundações de Campina Grande, Lúcio Mendes. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Promotor, o que levou o Ministério Público a criar uma promotoria especializada em fundações? Veja bem, a partir da década de 90, houve um crescimento exponencial das fundações no Brasil. O Estado brasileiro ele iniciou um modelo gerencial de administração e acabou repartindo algumas de suas atribuições e havendo uma descentralização dessas atribuições. E a partir daí houve com esse crescimento exponencial das fundações, das entidades do terceiro setor, o Ministério Público, que embora desde 1916 tenha a função de velar pelas fundações, de fiscalizar as fundações, ele sentiu a necessidade de especializar essa atividade, de designar uma promotoria especificamente para fazer essa fiscalização. Então, no caso da Paraíba, a partir de 2006, né, essa função ela foi delimitada, ela foi criada a especialização e, posteriormente, por lei, foi instalada a Promotoria das Fundações, que funciona uma em João Pessoa, outra em Campina Grande. Nas demais comarcas, existem promotorias cumulativas que têm também as atribuições de fiscalizar essas fundações. É muito comum a gente ouvir falar em terceiro setor. O que é o terceiro setor? Quais as instituições que são caracterizadas como terceiro setor? O terceiro setor é uma expressão que foi criada para diferenciar essas entidades que compõem o terceiro setor do primeiro e do segundo setor. O primeiro setor basicamente é o Estado, né? Seria aquele ente público que exerce atividades de cunho social. O segundo setor são as entidades, é o mercado, são as entidades privadas que exercem determinadas atividades de cunho econômico com o intuito de lucro. E aí existiam determinadas entidades que não se enquadravam nem no primeiro nem no segundo setor, porque eram entidades de direito privado que, entretanto, não visavam lucro, mas sim tinham uma finalidade social. E por isso foi criada essa expressão terceiro setor. Basicamente, o terceiro setor ele é formado pelas fundações e associações, né? Do ponto de vista do direito civil, só existem dois tipos de entidades do terceiro setor, que são as fundações e as associações. Qual é a diferença entre fundação e associação? Basicamente o seguinte: uma fundação ela é criada ou por escritura pública ou por testamento. Alguém de repente resolve criar uma fundação, separa uma parte do seu patrimônio e, por escritura pública ou testamento, destina para a criação de uma fundação. Já a associação, ela não está vinculada a uma prévia destinação de patrimônio, né? Então, basicamente, a diferença é essa. Sem falar no fato de que, para se criar uma fundação, é fundamental que o Ministério Público ele participe desse processo, ele analise o estatuto da fundação, faça um estudo de viabilidade, enquanto a associação não exige todo esse rigor. Uhum. Nessa situação, onde se enquadram as ONGs, as OCIPs, as OS? Como eu disse há pouco, do ponto de vista do direito civil, o terceiro setor é composto apenas de associações e fundações. Essas denominações, elas, por exemplo, a denominação ONG, Organizações Não Governamentais, essa é uma denominação que não encontra, digamos assim, origem em nenhum diploma normativo. Na lei não se fala propriamente em ONG. Agora, ONG é mais um termo utilizado pela mídia, pela população em geral, para designar as entidades do terceiro setor. Em relação a OCIPs e OS, aí não. O que é que acontece em relação a OCIP e OS? Uma OCIP ou uma OS, na verdade, é uma associação ou uma fundação que recebeu uma titulação especial do poder público para desenvolver determinadas atividades. No caso da OCIP, por exemplo, a OCIP ela tem que ter, ela é uma associação ou uma fundação que recebeu uma autorização do Ministério da Justiça para desenvolver determinadas atividades
através de termos de parceria, né? E já a OS é uma associação, uma fundação que recebeu uma autorização do Ministério específico daquela área onde ela atua para formular contratos de gestão com a administração pública. Mas todas elas são fiscalizadas pelo Ministério Público? Sim, são fiscalizadas sendo fundação, todas as fundações elas são fiscalizadas pelo Ministério Público. E em relação às associações, apenas aquelas que recebem recursos públicos são fiscalizados pela Promotoria das Fundações. Quais os problemas que a Promotoria das Fundações tem detectado durante os trabalhos de inspeções realizados nas ONGs? Bom, os mais comuns, em primeiro plano eu diria o seguinte: há uma grande dificuldade dessas entidades na prestação de contas. Todos os anos a Promotoria das Fundações ela notifica essas entidades para apresentar a sua prestação de contas. Então, o terceiro setor tem um regramento próprio em relação à apresentação do seu balanço, à prestação de contas de uma maneira geral. E, às vezes, essas entidades acabam não prestando contas de acordo com esse regramento próprio do terceiro setor. Então, isso gera uma série de irregularidades que a gente detecta sempre. Mas o maior problema, realmente, é o desvio de finalidade ou o mau uso, a má gestão dessas entidades. Esse realmente é o problema que preocupa a Promotoria das Fundações, porque isso compromete não só o funcionamento daquela entidade, como a própria credibilidade do terceiro setor. Os desvios de dinheiro público e a corrupção também são problemas encontrados no terceiro setor? Sim, na minha experiência profissional, eu aprendi a dividir as entidades do terceiro setor em 3 grupos. Existem as entidades de terceiro setor que são de excelência, né? Realmente elas cumprem as suas finalidades estatutárias, são instituições sérias e que têm uma gestão profissional, né, bem administrada. Existem as entidades do terceiro setor que são bem intencionadas, que também são instituições sérias, mas têm problemas gerenciais, pontuais, né? Às vezes um pouco de amadorismo, às vezes uma dificuldade de uma determinada diretoria na gestão daquela entidade. Mas existem entidades do terceiro setor, lamentavelmente, que a população até chama de entidades filantrópicas, né? Porque são entidades criadas única e exclusivamente com a finalidade de desviar recursos públicos, né? De repente alguém chega, monta uma entidade dessa, tem algum contato político e faz aí de repente um contrato com a administração pública ou recebe subvenções da administração pública única e exclusivamente para benefício próprio, sem que nenhum serviço de ordem social esteja sendo prestado. E o que pode acontecer com pessoas que fazem esse tipo de coisa e com o gestor que também participa desse tipo de situação? A primeira providência, quando a gente se depara com uma entidade dessa, é ingressar com a ação de extinção dessa fundação, porque essa fundação, na verdade, ela está trabalhando de forma ilícita, ela tem uma finalidade ilícita, uma entidade de fachada. Então a gente pode promover uma ação de extinção dessa fundação e, ao mesmo tempo, os gestores, os administradores vão ser responsabilizados. Normalmente nós requisitamos inquéritos policiais e também entramos em contato com a Promotoria do Patrimônio Público, no caso de desvio de recursos públicos, para a propositura de uma ação de improbidade administrativa, né, destinada a condenar essas pessoas a devolver os recursos públicos que elas desviaram e também a sofrer outras penalidades, como a suspensão dos direitos políticos, etc. Então existe um trabalho aí conjunto entre a Promotoria das Fundações com as demais promotorias, patrimônio público, saúde, educação? Sim, exatamente. É necessário porque são áreas, digamos, são zonas cinzentas, são áreas que acabam atingindo, ou, digamos assim, despertando as atribuições de mais de uma promotoria. Então, às vezes, é comum que se abra, por exemplo, um inquérito civil assinado, subscrito por 2 promotores, assim como as ações judiciais respectivas. Em que situações a lei estabelece que é permitido a participação de fundações do terceiro setor em políticas públicas? Bom, veja, as fundações, as associações, se a gente pegar o termo políticas públicas de uma maneira geral, elas têm liberdade para atuar e para desenvolver políticas públicas na área de educação, na área de saúde, na área de assistência social, pesquisa científica, etc. Agora, se você me pergunta, no caso de políticas públicas do Estado, quer dizer, desenvolver atividades em parceria com o Estado, recebendo recursos públicos, etc.,
aí nós teríamos uma restrição, né? No caso, mais as OCIPs, as OS, que têm atribuições para firmar esses termos de parceria ou contratos de gestão. Na Paraíba, nós temos constatado o que muitos têm chamado de terceirização da saúde. Em João Pessoa, há um caso concreto, como o que acontece no Hospital de Trauma, em que ele é administrado pela Cruz Vermelha do Rio Grande do Sul. Isso é permitido por lei? Veja, o Ministério Público já afirmou uma posição em relação a essa questão da terceirização, e me parece uma posição nacional, no sentido de que o serviço público essencial, aquele que é da natureza do Estado, ele deve ser prestado diretamente pelo Estado, não poderia ser prestado por interpostas pessoas, né? Na verdade, apenas as atividades meio é que poderiam ser prestadas por essas entidades terceirizadas. E me parece que, no caso aqui de João Pessoa, já há procedimentos instaurados, inclusive não só pelo Ministério Público Estadual, mas como também pelo Ministério Público do Trabalho, e que estão discutindo judicialmente essa questão. Para finalizar, eu gostaria que o senhor explicasse ao telespectador em que situações o cidadão pode recorrer à promotoria das fundações e como ele pode fazer isso. O cidadão ele pode se dirigir diretamente à promotoria da sua cidade e lá procurar o promotor que tem a atribuição de fiscalizar essas fundações do terceiro setor, sempre que ele tenha conhecimento de alguma irregularidade gerencial nessa fundação. Ou ela não está prestando o serviço adequadamente, ou há suspeita de desvio de recursos dessa fundação. Em Campina Grande e João Pessoa, existem promotorias especializadas nessa matéria de fundações, basta procurá-las. Se, entretanto, o cidadão ele não quiser procurar a promotoria, ele pode também formular a sua reclamação através do site do Ministério Público, que é o www.mppb.mp.br, e lá existe o link da ouvidoria. Ele clica nesse link e faz a sua reclamação por escrito, que vai ser encaminhada à promotoria com atribuições para o caso. Ok, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público da Paraíba você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.